Você já percebeu, já viu alguém falando assim, ai, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu marido, da minha esposa, a culpa é dos meus filhos que não faz nada, a culpa é sempre dos meus amigos, a responsabilidade é de fulano, é de ciclano. Conhece alguém assim? Ou talvez você seja assim? Eu conheço muita gente assim, tá? Que joga a culpa em cima de outra pessoa, em cima do ambiente. Ah, ó, tá vendo? Isso aconteceu comigo por conta de fulano que fez isso, isso e isso. Isso aconteceu comigo por conta daquele lugar lá que eu fui, não deveria ter ido lá. Eu conheço muita gente que faz isso, tá? Que joga sempre a culpa em cima de outras pessoas. Mas aí, se a gente for refletir, geralmente, pessoas que jogam sempre a culpa em cima de outras pessoas, a responsabilidade em cima das outras pessoas, elas repetem um padrão. E aquilo volta a acontecer com elas de novo. Por exemplo, vamos falar de dívidas aqui. A pessoa que tem dívidas. Ah, eu me endividei porque fulano de tal aprontou isso comigo. E aí ela vai lá e quita a dívida. Daí a pouco ela está endividada de novo. Ah, eu me endividei porque fulano de tal fez isso comigo. Porque o banco não sei lá o quê. Porque a economia tá assim. O governo tá assado. Né? É sempre a culpa, a responsabilidade vai para os ombros de alguém. Nunca é da pessoa. E ela vive repetindo histórias. Vive repetindo padrões. Repetindo as mesmas coisas. E isso por quê? Porque quem faz isso, talvez esse seja o seu caso, e se for, já fica alerta, já presta mais atenção nesse vídeo. Se não for, envia para aquela pessoa que fica sempre tentando achar um culpado, tá? Porque aqui eu quero te trazer uma verdade que muitas vezes ela não é dita, que nós somos espelho e assim as outras pessoas e as outras coisas que acontecem, elas refletem, elas são espelho do que está acontecendo aqui dentro. Então, se você está endividada, a responsabilidade não é no outro, a responsabilidade é sua. A culpa é sua. Mas é muito mais fácil jogar nas costas de alguém. É muito mais fácil apontar o dedo. Ai, culpa é sua. É muito mais fácil falar, a culpa é sua, do que eu trazer a responsabilidade para mim e falar, a culpa é minha. Por quê? Eu quero que você entenda que enquanto a pessoa continuar procurando culpados, jogando a responsabilidade da própria vida em cima de outras pessoas, ela só vai ficar repetindo as mesmas ações. E nada vai acontecer de diferente na vida dela. Então ela vai continuar com medo, ela vai continuar com as suas frustrações e nunca vai conseguir dizer não quando tem que dizer não. Aprovar certas situações ou desaprovar certas situações, porque é sempre em cima do outro. Eu quero que você entenda. As nossas relações, elas são um espelho, elas só refletem aquilo que já está aqui dentro. Então, uma pessoa, vamos falar do medo agora, uma pessoa, ela não coloca o medo dentro de você. O medo sempre esteve lá. Uma situação, ela não coloca o medo dentro de você. O medo sempre esteve lá. A dificuldade de dizer não, não é o que você tem dificuldade de dizer não para outras pessoas. É você que não consegue dizer não. A responsabilidade não é nas outras pessoas. É você que tem necessidade de aprovação, por isso que você fica falando sim o tempo todo. Então, se situações estão acontecendo, perceba, se olhe, sabe, analise, porque tudo comunica, tudo fala com a gente. E aí a gente precisa o quê? Trazer para a consciência. Ninguém coloca medo e insegurança dentro de você, ele sempre existiu. E o nosso papel aqui é não deixar que isso molde a nossa vida. É realmente, sabe aquele ditado popular bem antigo? Aí, se você não ouviu, é porque você é muito mais jovem que eu, mas eu ouvi muito. A gente precisa assumir as rédeas da nossa vida, sabe? Assumir as rédeas dos nossos relacionamentos. E quando eu falo relacionamento, eu tô falando relacionamento comigo mesmo, relacionamento com as outras pessoas, relacionamento com o nosso dinheiro, com as nossas finanças, relacionamento com o nosso negócio. Talvez você aí tenha uma empresa, sua empresa não vai tão bem, você joga a culpa no financeiro. Ah, meu problema é financeiro. Será?
Será que não é muito mais profundo? Será que o problema não está dentro de você? Não é falta de autoconhecimento? Falta de autocontrole? Falta de se olhar mais, de se perceber mais? Falta de analisar os padrões que você vem repetindo? As crenças que você vem vivendo? Que vem te limitando? Então, aqui eu quero chamar a sua atenção para despertar, trazer à tona, desenvolver essa consciência. Um dos primeiros passos para nos relacionarmos bem conosco mesmo, com o nosso dinheiro, com a nossa empresa, com a nossa vida como um todo, é nos entender, é olhar para dentro. Então, para de só refletir espelho, para de jogar a culpa no outro, porque o outro só está refletindo, só está sendo espelho para você. Então, se olhe, se abrace, se perceba e, principalmente, se permita viver tudo isso. Se permita, acho que a primeira palavra é permissão. Enquanto você não dá permissão para realmente olhar para si, e olhar para si dói, tá? Por isso que eu tô falando que tem que dar permissão, porque não é confortável. Você não vai viver só no conforto, você não vai ficar assim, ai que gostoso a evolução, ai que gostoso tudo isso que eu tô percebendo. Não vai ser assim, cara. Desculpa, eu tenho que te chamar para a realidade. Não vai ser assim. Olhar pra gente dói, causa desconforto, mas é necessário. É necessário para você aprender, para você crescer. E prosperidade, e a gente fala muito de prosperidade aqui nesse canal, e a gente vai falar muito, prosperidade, ela é construída. E ela é construída através da consciência, através do conhecimento e das ações. Então, de hoje para frente, se coloque, se permita, sabe? Se coloque vulnerável, se permita olhar para você, mesmo que doa. Se permita sempre se perguntar, o que eu vou aprender com isso? Talvez antes de jogar a culpa em cima de alguém, fala, tá, isso daqui tá me machucando, isso daqui não tá legal. O que isso revela sobre mim? O que eu preciso aprender com isso? Quando a gente traz isso para a consciência, a gente começa a moldar a nossa vida de forma diferente. Aí a transformação acontece. Então pensa que toda relação, todo relacionamento, toda relação que você tem com coisas, com dinheiro, com pessoas, ela é uma oportunidade para desenvolver consciência. Não é para você ficar agindo no automático, só fazendo o que está acostumado a fazer. Assim você sempre vai estar no mesmo lugar. Ou mesmo que você dê um passinho lá, vão vir repetições. Então, para por um pouco, observa. Quando eu falo da consciência das relações, e se você é novo aqui nesse canal, né, já se inscreve, tá? Vou pedir para se inscrever porque aqui os assuntos são profundos e aqui é a filosofia consciência das relações, que eu acredito muito, e é uma filosofia que eu criei, e eu acredito muito na consciência das relações, porque quando você tem consciência, você consegue moldar, você consegue mudar. Doloroso? Sim, mas você chega lá, desde que você tenha permissão, você se permita, você se acolha e você escolhe fazer diferente. Porque a gente só escolhe fazer diferente quando a gente entende o que a gente vem repetindo. Por isso, da consciência. Então aqui eu quero que você reflita. Qualquer situação que está acontecendo na sua vida. E se não está acontecendo nada, está tudo maravilhoso, envie esse vídeo para outra pessoa que precisa escutar, que precisa se perguntar qual situação, o que tem acontecido na sua vida que pode te ensinar. O que é um desafio, que talvez você está passando um desafio. Esse desafio pode ser financeiro, esse desafio pode ser sentimental, pode ser amoroso, pode ser do seu negócio. Talvez a sua empresa não vai bem, o seu negócio não vai tão bem quanto você gostaria. Então, em vez de você falar o que está acontecendo, por que isso acontece comigo, o que está acontecendo, fulano é o problema, aquela situação lá que aconteceu no passado é que é o problema. Para, respira e se pergunte, o que essa situação está tentando me ensinar? O que eu preciso olhar para mim, olhar para dentro,
para que eu consiga mudar e eu consiga moldar a minha vida de forma diferente, construir um futuro de forma diferente. Então esse vídeo aqui agora é justamente para você olhar para si e falar assim: o que hoje faz parte de mim, mas que eu preciso mudar? Que transformação precisa acontecer? Começa perguntando por aí. Os relacionamentos mais importantes que a gente tem, e qualquer tipo de relacionamento, já falei aqui, mas vou repetir, seja ele com dinheiro, com as nossas finanças, com os nossos relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, familiar, relacionamentos com o ambiente onde a gente vive, qualquer tipo de relacionamento. Os que mais nos ensinam é aqueles que nos tiram da zona de conforto. Porque pode até a gente estar lá na zona de conforto, tá lá na segurança, e aí vem alguma coisa que às vezes a gente acha, nossa, só acontece coisa ruim comigo. Para de reclamar, tá? Reclamar é reclamar 2 vezes. Então, antes de você reclamar ou tentar achar culpados, se acolha, se olhe e pergunte: o que isso pode me ensinar? O que eu preciso entender sobre mim que eu não entendi ainda? Esse é um dos primeiros passos para você realmente construir uma transformação na sua vida. E na sua vida como um todo, profissional e pessoal. Tá? Se fez sentido para você esse vídeo, já curte ele, dá o like aí que vai me ajudar muito. Manda para outras pessoas, manda para o seu círculo de relacionamentos que também precisam entender que a responsabilidade é nossa, não é do outro. Então a gente é que tem que assumir as rédeas da nossa vida. Muitas vezes pode até bater o desespero, tá? Mas com calma, respirando, entendendo as relações que você tem, principalmente aprendendo a se relacionar com você mesmo, e aí depois com o outro, as coisas vão começar a fluir muito mais na sua vida. Eu acredito nisso e é isso que a filosofia da consciência das relações faz para você. E se fez sentido tudo isso que eu te falei aqui, fica aqui comigo no canal, se inscreve se você não é inscrito ainda, né? Curte esse vídeo, dá o like, assiste os outros, porque tem vários no canal e ainda virão muitos outros para a gente conversar, para cada vez mais termos consciência das nossas relações e assim construir a prosperidade que a gente merece.